paz do Senhor, povo de Deus. Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. E hoje vamos falar sobre um tema muito importante na nossa série Guerreiros de Deus Avante. Hoje estamos em mais um capítulo com muito esforço e muita força de vontade para a obra de Deus. Hoje vamos falar sobre o rei Jeoaquim, não é Joaquim. Joaquim falaremos no próximo capítulo no domingo. Mas hoje vamos falar sobre Jeoaquim, ok? Então, se possível for, abra sua Bíblia comigo no livro de Reis. Reis capítulo 24, é isso? Perdão, 23. Capítulo 30 e 36, que diz assim: Jeoaquim tinha 25 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 11 anos. Sua mãe se chamava Zebida, e era filha de Pedaias, de Ruma. Bom, como vocês puderam perceber nesse primeiro capítulo, nesse primeiro versículo do capítulo de número 23, nós entendemos nesse texto que o rei Jeoacás, ele começou a reinar com 23 anos de idade. Mas ele fez o que era correto aos olhos de Deus. Isso é o que importa. A cada rei que a gente menciona aqui, não é o que importa a quantidade de súditos que ele tinha, a quantidade de ouro que ele obteve e as guerras que ele venceu. Mas o que mais importa de tudo é a comunhão dele com Deus, o relacionamento dele com Deus. Isso é o mais importante. Porque o rei, ele está sendo elegido por Deus, escolhido por Deus. E eu lhes digo, rei Jeoaquim fez o que era mal aos olhos do Senhor, assim como seu pai. E para terminar de contaminar o povo de Deus, terminar de acabar com tudo que estava sendo feito, criado na história de Israel, na história do povo de Deus, este homem Jeoaquim, ele teve que pagar uma certa quantia de impostos para o rei da Babilônia, que no caso era o rei Nabucodonosor. E depois de ter pagado essa quantia, ele decidiu se rebelar. Então ele cobrava do povo uma certa quantia de prata, uma certa quantia de ouro, e eles pagavam os impostos, mas depois ele, cansado, ele decidiu dar um basta. E quando foi dar um basta, foi quando ele decidiu armar contra o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Mas se você for ver mais aí à frente, olha só o que acontece com o rei Jeoaquim. Isso daqui se cumpre porque o Senhor, ele disse que cumpriria isso, que destruiria, que faria isso por conta dos pecados de Manassés. Então, olha só o que diz aqui, ó. Preste bem atenção aqui, a partir do versículo de número 2, do capítulo 24. Então o Senhor enviou bandos de saqueadores babilônios, sírios, moabitas, amonitas contra o reino de Judá para destruí-lo, como tinha anunciado por meio de seus profetas. Isso já estava sendo anunciado pelos profetas. Às vezes a gente está errado e muitas pessoas são usadas por Deus para nos repreender, porque estamos errados e é para nossa correção, e não ouvimos, não nos interessamos a ouvir o que Deus quer falar conosco, e não e achamos que estamos certos. Não estamos errados, mas a profecia já estava se cumprindo a partir daquele momento de que começou o reinado de Jeoaquim. A partir de que ele começou a reinar, já estava começando a se cumprir. Por conta dos pecados de Manassés, Judá foi destruída.
A Bíblia diz que ele morreu, mas entenda, o que tiramos de conclusão das nossas vidas com essa história? Vale a pena eu, você, nós, todos, o mundo, servir ao nosso próprio eu, a nossa própria arrogância, alimentar a nossa vontade para depois a gente pensar em Deus? Não vale a pena a gente pensar na gente primeiro. Nós temos que fazer o que Jesus diz: buscai o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Fiquem com Deus, que vocês possam abrir as vossas mentes e pedir sabedoria ao Senhor, que nas suas atitudes possa eu, você e todo o mundo ser sábio, para que Deus possa nos abençoar grandemente. Fiquem na paz, que Deus abençoe.